Olá, meu nome é Daniel e neste vídeo eu vou explicar o funcionamento do detetor linear de fumaça, o Beam Detector. Para quem não conhece esse equipamento, ele é um equipamento utilizado em armazéns, galpões, áreas que são grandes, onde eu não consigo ter a atuação de um detetor de fumaça pontual, que é uma altura acima de 10 metros e eu não vou poder estar utilizando esses detectores. Tá? O detetor linear, basicamente ele é usado para galpões, áreas grandes ou hall, quando eu tenho um hall de um prédio, por exemplo, que eu tenho um pé direito muito alto, aí eu utilizo esses beam detectors, esses detetores lineares. E eu tenho algumas particularidades neles, que é o que eu vou explicar nesses vídeos. O funcionamento dele, basicamente, ele é muito parecido com o detetor pontual. Se você não sabe como funciona o detetor pontual de fumaça, é só olhar aqui que eu vou deixar um link de um outro vídeo que explica o funcionamento de um detetor pontual. Começando, o detetor linear de fumaça, o Beam Detector, como eu disse, ele é usado para áreas grandes, né? Geralmente galpão. Por quê? Eu vou ter uma altura superior aos 8 metros e a minha fumaça até chegar lá vai demorar muito, né? E com o detetor pontual, ele não atuaria direito, faria muita distância e a norma não permite. Então, como é que é instalado o detetor linear? Eu deixei aqui um desenho pronto, imaginando que esse aqui é um galpão. Eu tenho algumas particularidades, né? De algumas particularidades que são o que a norma exige, né? Então, isso aqui é a nossa norma brasileira, ela coloca esses limites. A distância máxima entre eles, entre o emissor e o receptor, é de 100 metros. A altura do teto ela pode ser de 30 centímetros a 1 metro. Essa é a distância máxima a ser colocada perto do teto. Isso vai depender muito do tipo de telhado que eu tenho e da minha ventilação. Se eu tiver um sistema de exaustão que seja abaixo disso daqui e puxe a fumaça, ele vai ter que ser alterado. Isso vai depender de acordo com o projeto, né? Olhando agora em perspectiva, por cima, a minha distribuição nele num galpão aqui, eu fiz uma distribuiçãozinha para ficar entendido, né? O mais próximo da parede, ele vai estar a 7,5 metros de distância, né, dessa parede. E entre eles de 15 metros. Tá? Começo falando dessas regras porque agora a gente vai falar sobre o funcionamento. Num detetor linear, eu tenho um emissor e um receptor. Isso tudo que a gente está trabalhando é um detetor óptico. Então eu vou ter um feixe de luz que vai ser emitido e vai ser repetido, e vai ser recebido. No caso, isso aqui eu estou falando de um emissor, um Beam Detector que ele tenha emissor e receptor, são áreas maiores. Tem um outro detector também, onde eu só tenho um emissor e ele é receptor no mesmo lugar. E do outro lado eu vou ter um espelho. Para áreas menores, normalmente é assim que é colocado, né? Eu tenho um espelho. Ele vai emitir uma luz, bate no espelho e volta. E ele vai estar sentindo isso daqui. No outro não. Eu emito aqui e recebo aqui. Então, nesse caso aqui, eu fiz um desenho com emissor e receptor. Eu vou estar emitindo um feixe de luz, esse feixe de luz é recebido. Como é que é o funcionamento disso? Se eu tenho um foco de incêndio aqui embaixo, a minha fumaça vai estar subindo e ela passa por esse feixe de luz e ele vai identificar que houve ali uma fumaça. Só que como eu coloquei aqui para vocês entenderem, a minha fumaça ela vai estar passando por esse feixe de luz. Logo, quando eu vou colocar um detetor desse, eu tenho que tomar alguns cuidados. Ele não pode ter, por exemplo, prateleiras aqui no meio que interfiram nisso daqui. Porque ele não vai manter essa luz, ele não vai receber e isso vai ser identificado como defeito, tá? Como ele é um detetor de fumaça, se você cortar o feixe de luz com uma empilhadeira, com alguma coisa que você passe por cima ou alguma coisa sólida que esteja cortando essa emissão desse feixe, ele não vai identificar como fogo, e sim como defeito. Ele vai entender que ou ele está desalinhado, ou houve algum problema e ele desalinhou, que isso é uma coisa que a gente tem que sempre tomar cuidado no detetor linear. Ele tem que estar bem alinhado.
Então, qual é o funcionamento dele? Eu tenho algumas limitações, como eu disse, de norma, que me colocam a distância. E no caso aqui, a norma me diz que eu tenho entre emissor e receptor, o máximo que eu posso ter de distância são 100 metros. Porém, isso a gente vai ter que pegar o detector e o fabricante e ele entender o que o fabricante vai te falar. Tem detectores que são de 60 metros, 50 metros, tem detector de diversos tipos de distâncias, né? O detetor, mesmo que ele tenha, por exemplo, um alcance de 150 metros, como alguns você tem de 150 metros, você tem que entender que na norma brasileira ele fala em 100 metros. Então você tem que atender isso. Mesmo ele sendo 150, você coloca ele a 100 metros ali para a gente atender as especificações na norma. A norma que regulamenta a parte de sistema de detecção e alarme de incêndio no Brasil, deixar aqui, né? É a NBR 17240. É a norma que regulamenta isso daqui. Toda a parte de detecção e também a parte de lineares. E ela fala exatamente isso aqui da parte dos detectores. Você vai estar fazendo isso de acordo com o seu fabricante, mas respeitando a norma brasileira. Então esse daqui é um tipo de detector com emissor e receptor. Se eu tivesse, por exemplo, no caso, eu tenho esse tipo de detector que está aqui embaixo, que é o com espelho, a distância seria menor. Vamos supor aqui, pegar aqui, se aqui fosse um caso, eu colocaria emissor desse lado, aqui espelho, e aí eu faria num projeto aqui emissor desse lado e espelho. Como é que eu vou fazer? O sinal vai ser emitido, bate no espelho e retorna. E ele vai fazer a mesma análise do emissor e receptor. Esses são para distâncias menores, né? Esse para distâncias maiores. E se você tiver também uma área que seja superior a 100, meu galpão é superior a 100 metros, como é que eu vou fazer para proteger? Aí eu faço essa distribuição aqui. Vou colocar emissor, receptor, receptor. Ou receptor dos dois lados, emissores. Aí vai depender do projeto como é que você vai estar fazendo. Tá. E lembrando também que esse sensor, como é que ele está trabalhando? Eu tenho que pensar sempre no projeto. E isso todo fabricante ele vai te dar essas diretrizes para você estar trabalhando. Você trabalha com detetor, você vai pegar esse beam detector, vai receber emissor, receptor, ele vai te dar a área de cobertura. Isso deve ser bem verificado na hora de você colocar esses detectores. Eu coloquei um detector aqui, ele vai ter um campo de visão. Quando eu colocar um outro detector aqui, eu tenho que tomar cuidado para com que esse campo de visão você é sempre mantendo o máximo possível sem espaços que não vão ter proteção, na vista de cima, né, colocando aqui. Então eu vou colocar sempre essa distância para eu conseguir cobrir toda essa área do meu galpão. Tá, ok? Esse detector, ele é muito utilizado em galpões e a gente tem que tomar alguns cuidados, né, como eu falei do projeto. Verificar que eu não tenha esse tipo de impedimento no feixe dele, ele tem que estar bem alinhado. Eu tenho que também tomar cuidado com o meu teto, porque dependendo do meu galpão, onde eu vou ter o galpão, às vezes são áreas muito quentes e a gente entende que a fumaça ela tem o seu processo. Eu tenho a temperatura, ela vai subir por causa da temperatura da fumaça. Temperatura mais quente, o ar mais quente acaba subindo. Só que eu tenho que tomar cuidado que se eu tenho uma área, um teto, onde eu tenha um teto, por exemplo, de alumínio, ou algum teto que aqueça muito, bata muito a luz do sol, isso aqui vai criar uma pulsão de ar bem quente, que é chamado de estratificação. E ele não vai deixar com que a fumaça suba e alcance e passe esse detetor. O que vai estar acontecendo? Ele vai estar fazendo isso daqui. A minha fumaça vai estar indo aqui e vai ficar parando nesse ponto, talvez mais abaixo. Isso é chamado de estratificação, a gente tem que tomar cuidado com isso. Normalmente, quando você tem esses galpões que são desse jeito, uma solução bem simples que se utiliza é você coloca sistema de exaustores aqui em cima. O que vai acontecer? Você vai tirar esse ar quente e você vai estar sempre retirando esse ar quente e mantendo o teto numa temperatura, essa parte mais próxima, numa temperatura
próxima da temperatura mais baixa e mais baixo do que a temperatura da fumaça, que vai permitir que a minha fumaça passe pelo meu feixe de luz, interrompa e ele faça essa leitura da fumaça. Tá? É um detector que ele vai estar fazendo, quando você vai projetar um galpão, você vai ver que você colocando um detetor linear, ele vai acabar saindo até mais barato do que uma área de detecção pontual, porque eu vou estar aumentando o número. Se eu pegar uma área, uma vista por cima, eu vou lembrar que sempre, como eu falei no vídeo sobre detetor de óptico de fumaça pontual, ele tem uma área e conforme eu vou aumentando a distância, essa área vai diminuindo de atuação, então eu tenho que colocar mais detectores. Então eu pego um galpão que está numa área de 7 metros, eu poderia colocar 6 metros, eu poderia colocar detetores pontuais. Mas aí se eu for colocar detetores pontuais, eu vou normalmente observar que eu vou ter que colocar muitos detectores para cobrir uma área aberta. E isso gera custo de cabeamento, instalação, a tubulação, tudo eu vou ter que ter uma área aqui em cima, manutenção em cima que pode me elevar o meu custo, mesmo sendo um detetor convencional. Então o que acontece num caso desse daqui? Eu coloco, talvez num ponto imaginando, fictício, lembrando que eu não estou trabalhando em escala, estou só visualizando mais ou menos. Coloco 2 detetores lineares e vou cobrir a mesma área que uma quantidade grande de detectores. Por isso que ele acaba sendo muito utilizado em ambientes onde são muito altos. Ele é a primeira opção que você normalmente tem. Tem um galpão, você já pensa no linear. Ele tem que ser tem que ser bem projetado, tem que ser bem instalado em um local onde eu possa fixá-lo para que ele não se desalinhe, né? Ele não fique fora de alinhamento. Tenho que manter a minha manutenção em cima dele também, de fazendo as limpezas, como todo sistema, né? Aqui no Brasil, infelizmente, o costume na manutenção no sistema de detecção e alarme de incêndio ainda é pouco, né? Isso mudou bastante depois da IT-19 do Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo, que força você a ter uma manutenção, você manter o seu sistema ativo. E esse é um tipo de equipamento que precisa de muita manutenção. Porque normalmente, como eu falei, a gente está trabalhando em galpões. Galpões a gente tem empilhadeiras. E quando eu tenho empilhadeiras, eu vou gerar sujeira e fumaça pela própria empilhadeira. A própria empilhadeira, sendo elétrica, menos, né? Se for uma empilhadeira elétrica, eu não vou gerar fumaça. Mas galpões normalmente levam muita poeira. E poeira é uma coisa que no detetor óptico ela vai ocasionar alarmes falsos. Por quê? Porque a fumaça, ela subindo, ela tem partículas finas, né? E ele corta isso daqui e ele não vai cortar direto, porém vai cortar como a fumaça vai cortar aos poucos. Só que a poeira, ela pode fazer a mesma função da fumaça. E se esse detetor começar a ficar muito sujo de poeira, qualquer poeirazinha que passe a mais, ele vai me identificar fogo. E sabemos que um sistema de detecção, quando ele começa a alarmar muito falso, alarma muitas vezes, ele acaba não sendo seguro. Alarma uma vez, você vai lá, é poeira. Alarma 2 vezes, você vai lá, é poeira. E aí, quando é um alarme de verdade, você já não vai dar a mesma atenção. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o funcionamento dele, basicamente, é esse. Eu vou ter um emissor e um receptor, ou um emissor e um espelho, e ele vai monitorar o que vai passar ao meio. Como eu disse antes, se for algo sólido que interrompe esse feixe, ele vai entender que ou você tem alguma coisa, ou que ele foi deslocado e ele vai te dar defeito e não fogo. Porém, poeira, ele pode dar alarme falso, tá bom? Quando você for fazer seu projeto ou então fazer sua instalação, sempre dá uma olhadinha em cada fabricante que tem suas particularidades de como fazer esse alinhamento. Cada um tem diferentes formas de tipo de alinhamento. Alguns são mais simples, outros um pouco mais complicados, mas a gente tem que tomar cuidado. E uma coisa, quando a gente fazer essa instalação, por exemplo, eu faço no meio do galpão, sempre tomar cuidado para perceber se você não tem onde fixar isso daqui, vai se fazer uma estrutura nova para fixar esses pontos, para que ela fique bem fixa, que ela não vibre, porque se ela vibrar, ela vai estar
desalinhando e esse detetor não vai funcionar. É bastante complicado você colocar quando ele começa a ficar em áreas que são que acabam sendo muito suscetíveis à temperatura, né, quando você tem dilatação e acaba movimentando, áreas de movimentação. Isso tem que ser bem estudado, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido como funciona esse equipamento. Tendo alguma dúvida, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seus comentários, suas dúvidas, sugestões para novos vídeos. E se você quer entender como é o funcionamento melhor desse detetor comparado ao detetor pontual, não se esquece de dar uma olhadinha no link aqui que tem uma aula falando sobre detetor pontual. Muito obrigado!